A gente aprende mais com os erros do que com os acertos. Não tenha medo de fazer questão. O principal de um concurso é resolver questão. Eu tinha medo de fazer questão. De me decepcionar, cara. Você é formado em quê? Formado em Direito. É o problema. Eu vou te explicar. Era muito ruim, cara. Eu me sentia horrível. Vamos lá. Eu já até falei isso em alguma live. Vamos lá. Como que é um livro de estudo da área de biomédica e da área de humanas? É só teoria, sem nenhuma questão. Quando você fazia questão, ou na véspera da prova alguém te arrumava as provas do semestre anterior, ou na prova. Então, a questão para você era um trauma, porque era o dia da prova. E você não estudava fazendo questões. Qual é a diferença de alguém que fez faculdade de exatas? É a mesma coisa que pega um livro de exatas de faculdade, de livro de cálculo, livro de física, livro de equações diferenciais e ordinárias. Um pouquinho de teoria e questões para você resolver. Aí, geralmente, o gabarito atrás só das ímpares, as pares você tinha que se virar, ou só tinha a resolução das pares, não tinha das ímpares, ou então tinha o gabarito seco. Então, você aprendia assim, um pouquinho de teoria, questões, um pouquinho de teoria, questões. Os meus livros, não interessa na matéria que for, ou de exatas, ou livro de legislação estadual, ele é um pouco de teoria, questão, um pouco de teoria, questão. Porque eu acredito que é assim que você passa para concurso. Então, quem fez biomédicas ou humanas, claro que eu estou falando regra geral, você tem um trauma de fazer questões porque você não gosta de errar. Porque quando você errava, você perdia ponto na prova. O cara de exatas, não. Ele está acostumado a pegar uma lista de exercícios para fazer e não fazer nenhum. E pedir ajuda para os colegas e se virar e errar e aprender com o professor resolvendo. Quando eu era lá do mestrado em estatística, lá na UFMG, tinham professores que passavam assim, essa lista para vocês fazerem de 10 questões. Juntavam os 20 alunos da sala, por 1, 2 semanas, durante muitas horas, para fazer 7 das 10 questões. Porque era muito difícil. Mas você aprendia com erro. Não, por esse lado não deu certo, por esse lado não deu certo. Você ia aprendendo com erro. Quando você estudava cálculo na faculdade lá de computação, engenharia, ou quem fez matemática, sei lá o quê, ou de física, você aprendia um pouco da teoria de cálculo, tinha alguma fórmula, geralmente, um jeito de fazer, e uma pancada de questões para você resolver. Então, o seu dia a dia era estudar por meio de questões. Não aprender por meio de questões. Aprender, você aprende estudando a teoria. Eu não sou a favor do estudo tal do estudo reverso. Você aprende pela teoria. Só que é uma passagem rápida pela teoria. Não é para sair do livro Porque quando você faz essas outras duas áreas, você estuda muito a fundo a teoria, porque você só tem a teoria para estudar. Sim. E a prova vai ser em cima da teoria que você estudou. Quando você faz uma faculdade de exatas, você fica muito mais tempo do seu estudo em cima das questões, mas você teve uma ideia teórica, o professor dando aula e o pouco de teoria que aquele livro tem, de física, de cálculo, do que for. Quando você vai estudar para concurso, a tua mentalidade tem que ser de quem fez exatas. Não interessa se teu concurso for jurídico, se teu concurso for policial, for tribunal, for o que for. A tua mentalidade tem que ser estudar como alguém de exatas. Você aprende um pouco da teoria, seja por videoaula, PDF ou livro. Você não tem que terminar aquele assunto como se fosse dar uma aula daquele livro. Não é este o seu objetivo. Você passa por aquele conhecimento da teoria para saber 70% do que você estudou. E você vai aprender fazendo questões. É ali que você vai aprender o principal da sua prova. É ali que você vai acumular milhares e dezenas de milhares de questões resolvidas. A sua prova não é de teoria, a sua prova é de questões. Pode ser em cima de teoria, pode ser o que for, mas é cobrado em cima de questões. Ainda mais que as bancas, elas mudam o perfil de uma para outra. Então é legal você se acostumar com as bancas, com a banca que vai ser teu concurso. E você aprende não por meio de questões, você aprende por meio da teoria. Você aprofunda o seu conhecimento fazendo questões. Então você vai estudar direito constitucional lá, classificação das constituições. O cara que fez humanas ou fez biomédicas, ele fica ali estudando aquela meleca sem parar. E até tem medo de fazer questões, porque a questão para ele é um trauma. O cara que fez exatas não é assim. O cara que fez exatas, ele passa pela teoria de classificação das constituições e ele tá doido, porque ele odeia a teoria. Ele gosta de questões. É prático, o contrário. Né? Ele é prático. Ele é prático. E o que passa em concurso é quem faz mais questões. São os melhores. Tá? É quem faz questões. E nos concursos mais difíceis, quem passa mais? Humanas, biomédicas ou exatas? Engenheiros. Exato. Às vezes engenheiro, 50%, 40% dos aprovados. Verdade. Engenheiro, matemático. Por quê? Galera que fez TI, porque a galera estuda para concurso do jeito certo. Este jeito eu não abro mão. A teoria você passa por ela e descasca em cima de questões. Alex, mas eu vou errar um monte de questões.
Você aprende mais errando do que acertando. Eu até comentei com o Anderson uma vez uma coisa que acontecia muito comigo. Quando eu pegava um material, uma disciplina para estudar, que eu não tinha hábito, até aquela vez que a gente Você fez faculdade de quê? Eu sou formado na área de comunicação, jornalismo. Tá. E a gente foi estudar para o Ministério Público, para a área de orçamento. Então era um assunto que eu nunca vi na minha vida, aquilo era muito complexo. Eu bati o olho, eu não conseguia. Eu começava a ler aquilo, era metade da folha, eu já estava divagando. E aí o Anderson imprimiu uma folha na época pra gente com umas 100 questões, né? 100 questões. Aí eu falei, deixa eu ver essas questões. E eu comecei a resolver as questões. Você falou, eu errei uma porrada. Mas assim, cara, aí depois eu ia lá, eu acertei essa aqui, tá. E depois quando eu fui ler o material de novo, cara, parecia que as coisas soltavam. Você sabe que é cobrado. Então assim, você... Por exemplo, eu lembro, eu não passei... Eu falei lá no início do podcast, né? Eu não passei no Colégio Naval por uma questão de ciências. Eram 25, eu acertei 12, tinha que ter feito 13. Senão eu estava bem dentro das vagas. Eu lembro até hoje uma questão que eu errei que eu não me conformo. Porque a banca não anulou uma questão totalmente errada. E eu não esqueço essa questão, mas eu errei. Eu errei porque tinham duas respostas idênticas. Ela falou, não, quem botou B acertou, quem botou D que se ferre. Era assim, em resumo era isso. E como é escola militar, meu amigo, esquece, não interessa. São iguais, manda mas quem pode, D, né? são iguais, mas a D acerta, a B tá errado, ou ao contrário. Então, assim, eu lembro dessa questão. Quando eu fiz a prova da SpaceX, eu tinha 13 anos de idade, 14 anos de idade. Eu tenho 53, só faz quase 40 anos. Tinha o professor dono do curso, que foi meu grande professor de português, Edgar, ele falou o seguinte, que se algum aluno acertar as 30 questões, eu dou um prêmio. Era um prêmio bobo, não era o carro que o Demi ganhou. Sério? Era um prêmio, sei lá, um Guaraná Taí, que tinha na época. Taí é foda. Eu acertei 29. Até hoje eu lembro que na correria, fazer prova na arquibancada no cimento do Maracanã, tinha uma questão que na hora de elevar 1/4 ao quadrado, em vez de botar 1/16, eu botei meio. Porra, eu era bom de matemática, isso é uma coisa ridícula, mas eu nunca vou esquecer, porque eu seria o único aluno do curso que teria acertado as 30 e teria ganhado, sei lá, o Guaraná Taí, a suquita, pra beber, entendeu? Então, assim, um Guaraná convenção daquelas garrafas de cerveja, como é que é aqui em São Paulo? aquele mais famoso? Dolly. Dolly não, aquele de garrafa de cerveja. Tubaína. Tem alguma coisa assim, entendeu? Então, assim, é um sorvete da Iopa. Então, assim, você não esquece seus erros. Você não esquece questões que impressionante. errou. E você aprende. E quando você erra uma questão ali, mesmo em casa, ali fazendo a questão ali na bateria de questões, você aprende quando você erra. Você fala, caramba, o que eu errei? Não sei fazer. Aí você vai lá na teoria e você aprende e você vai solidificar aquele conhecimento muito mais do que acertando. É claro que o seu objetivo, quando você vai fazer questões, é acertar o máximo possível. Óbvio. Errei 90%, estou feliz. Óbvio que não. Você tem que buscar acertar 80%, 90%. Mas aquelas que você errou, você não tem que ter medo. Você está em casa, tem ninguém te cobrando. Você não vai tomar uma nota baixa por causa daquilo. Você não pode errar no dia da prova. Não tem nenhum professor te fazendo prova oral daquilo ali. Então, assim, você tem que estudar como a galera de exatas faz faculdade.